Pessoal, tudo bem? Dá uma coçadinha no olho aqui, desculpa. Tudo bem? Estamos de volta aqui para a gente continuar nosso estudo. E agora, como prometido, já temos uma base teórica muito boa, história dos direitos humanos, caminhamos bastante, conversamos de várias coisas. Agora começamos a ver as minorias, já estudamos as minorias de uma maneira geral. Agora vamos entrar no específico. E o primeiro desse grupo minoritário que nós vamos estudar especificamente é justamente os negros, né? E, portanto, eu vou aqui compartilhar com vocês e começar para o nosso estudo, tá certo? Estamos aí. Só um minutinho, deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui. Isso, pronto, pronto. Pessoal, vamos falar então dos negros. O negro chega ao Brasil majoritariamente como escravo. Teve também a chegada, ao longo de todo o período, mesmo quando havia escravidão, teve negros que vieram para cá, negros livres e tal, tinha, mas um percentual muito pequeno. Quando isso se inicia? O professor Vitor Hugo Garaés, perdão, observa não existir, abre aspas, registros precisos dos primeiros escravos negros que chegaram ao Brasil. A tese mais aceita é a de que em 1538, veja, o Brasil estava bem jovem, Jorge Lopes Bichorda, arrendatário de pau-brasil, teria traficado para a Bahia os primeiros escravos africanos. Quem quiser, tem até deixei o link aí para você dar uma lida, justamente sobre a história da escravidão negra nesse aspecto. A escravidão acompanha o homem desde a antiguidade. Grécia e Roma a tinham como algo estrutural, socialmente necessário e moralmente aceitável. O escravo possuía características típicas ou peculiares, diferindo do restante dos seres humanos. Então, há pelo menos 4 itens a serem destacados no perfil da escravidão e do escravo: liberdade, propriedade, honra e poder, como valor. Nós vamos ver logo adiante, aí nós vamos analisar sobre essa questão da escravidão nas Américas, que foi o que a gente viveu aqui mais próximo, e essa escravidão no mundo antigo, Grécia e Roma, a gente vai ver que é diferente uma coisa da outra. E então a gente vai agora também analisar esses aspectos que tem relacionados à escravidão e ao escravo, tá? O escravo, na verdade, é coisa sobre a qual seu senhor exerce todos os direitos inerentes ao seu domínio. É literalmente coisa, bem. Os escravos não são apenas propriedade, mas aí o Moses Feilen diz o seguinte: uma subcategoria de objetos humanos de propriedade. Então, assim, é um bem, né, semovente, um animal, realmente, um bem de qual o seu senhor dispõe como bem entender. Então, realmente algo duro, é algo. E isso eu estou falando até de aqui nós vamos ver que aqui nas Américas foi mais contundente esse aspecto da desumanização do escravo. No mundo antigo, a visão era um pouco diferente. A ser escravo era uma alternativa à morte. Aqui na América foi uma coisa, eu considero mais brutal do que foi no mundo antigo. Os escravos diferiam dos demais seres humanos no sentido de que não lhes era permitido integrar livremente em suas vidas a experiência dos antepassados, orientar sua compreensão da realidade social com os significados herdados de seus ancestrais naturais, ou atrelar o presente vivido a qualquer associação consciente de memória. Não há dúvida de que eles se voltavam para o passado, assim como buscavam se relacionar no presente. Ao contrário de outras pessoas, tal ação significava lutar contra e penetrar a cortina de ferro do Senhor, sua comunidade, suas leis, seus policiais ou patrulheiros e sua herança. Veja, essa questão do presente, passado, futuro é uma coisa muito fácil de você constatar quando você não é escravo. Então você tem uma referência, ó, os seus avós, os seus pais, seus irmãos. Quando você é escravizado, se torna coisa, quebra-se isso totalmente, porque, veja, enfia-se uma família inteira dentro de um navio negreiro.
Quando esse navio chega, por exemplo, no Brasil ou em qualquer outro local das Américas que houve escravidão, especialmente negra, não vai, o senhor de escravo vai falar, não, pera, vamos manter essa família juntos, o pai, a mãe, os filhos. Não, não é assim. A mãe vai para um lugar, o pai vai para o outro, o filho vai para o outro. Você não tem nenhuma referência de família. Então, atinge totalmente ou diretamente essa questão de antepassado, de você ter essa referência, né? Algo importante para se levar em conta na escravidão. Formou-se, então, um verdadeiro comércio em torno da escravidão negra, o chamado tráfico negreiro. Nesse contexto, Portugal, uma das potências marítimas daquele momento, e numa curva ascendente conquistadora, igualmente se destacou no comércio de cativos negros, algo aumentado no século XVIII com a expansão da mineração em Minas Gerais. Então, era um comércio intenso, um comércio lucrativo, e Portugal participou disso. No mundo antigo, o escravo era visto como um integrante da sociedade e da família. A escravidão era uma opção à morte, como eu disse agora há pouco. Eram estrangeiros vencidos em combate ou pessoas cuja cidadania havia sido perdida, por dívidas, por exemplo. Na escravidão moderna das Américas, ainda que no início vários grupos tenham sido escravizados, como índios e mesmo brancos condenados, dívidas, degredo, falsas promessas, logo o interesse escravista se restringiu ao negro. E, na verdade, essa restrição ao negro, se for, a gente vai ver aqui na sequência, muito mais por um aspecto pragmático, um aspecto econômico. O negro, veja, ele veio da África, que era um ambiente, um continente tropical. O Brasil está na mesma linha. Então, também o clima aqui era muito similar. Quando você traz, por exemplo, brancos condenados, de onde que vem? Vem da Europa. Chega aqui no Brasil, imagina, para se adaptar aqui, calor, e mosquitos e uma série de outras coisas, a língua. Então, alguns vinham com essa questão de falsas promessas, o cumprir pena de degredo, o degredo não era bem uma escravidão, né? Mas tinha aqueles que vinham para serem escravizados à força mesmo e enganados. Mas o negro e o índio também ele não se adaptou à escravidão, porque o índio não conseguia entender bem aquela coisa do trabalho rotineiro, do trabalho que se fazia todo dia, que o senhor de escravos precisava. De algo que é um trabalho constante em direção lavoura de cana, seja o que for a situação. O índio não se adaptou a isso. Então, o interesse acabou recaindo sobre o negro mesmo, por razões econômicas. Então, o volume de tráfico do tráfico transatlântico de escravos para a América Portuguesa, que já era o maior do Novo Mundo, duplicou na primeira metade dos 700, né, do século. Entre 1701 e 1720, desembarcaram nos portos brasileiros cerca de 292 mil africanos escravizados. Nas 2 décadas seguintes, o tráfico atingiu seu pico máximo. 354 mil africanos escravizados foram introduzidos na América Portuguesa entre 1741 e 1760. Se você soma uma coisa com a outra, estamos falando aí de praticamente 650 mil africanos, veja para a época, entre 1701 e 1760. 60 anos praticamente. É muita gente. Vamos pensar nos números daquela época, né? Olha o impacto que isso teve na população. Quem traz esses dados é o Rafael de Bivar Marques, e está aí o link também para quem quiser acessar. Importante destacar o caráter negocial ou comercial e não racial na dinâmica da escravidão nas Américas. Assim, não houve uma escolha de escravização do negro por supostamente se tratar de um grupo étnico inferior. Os negros se tornaram um negócio até mesmo entre povos negros africanos, havendo entrega de indivíduos para serem escravizados, como expressão da busca de um alto ganho econômico ou financeiro em dado momento histórico. Havia escravidão entre os negros na África, né? E esse interesse, quando surgiu o tráfico de escravos, né? Em geral, puxa, eu posso entregar, então, em troco de ganhar com isso. Alguns negros se envolveram com isso também. Então, houve, na verdade, uma grande, vamos colocar assim, uma grande empresa, cruel, bárbara, inadmissível, mas foi uma empresa fundada, portanto, num viés econômico. Como comenta o professor Caio Prado Júnior, vem a nova escravidão, nova porque é comparada com aquela do mundo antigo, né? Desacompanhada, ao contrário do que se passara no mundo antigo, de qualquer elemento construtivo.
a não ser num aspecto restrito, puramente material, da realização, da realização de uma empresa de comércio. Acabei de usar uma expressão bem similar. E alinhava o professor destacado ter se tratado do projeto em questão de um negócio apenas, embora com bons proveitos para seus empreendedores. É exatamente isso. Então, esse viés de que não vou me escravizar porque o negro é inferior, não sei mais o quê, isso é uma coisa que veio depois, na verdade, quando já estava começando a decair o tráfico de escravos, a escravidão nas Américas, estava decaindo já, começou-se a trazer essa coisa, não, porque o negro, ele é inferior, ele tem que ser escravizado mesmo, não sei mais o quê. Havia, tudo bem, na época da escravidão no pico, 1700 e tal, a gente vai ver aí uma questão do negro como uma maldição, que ele tem que ser escravizado por conta de uma maldição, mas era algo muito pontual que não tinha assim, um peso nessa escolha. Foi uma questão realmente econômica. Então aí estou colocando algumas imagens, né, de navios negreiros, né, desenhos, para explicar como é que funcionava isso. Então, aliás, a morte de indivíduos no transporte, muitos chegavam mortos, né? Porque veja, você fazer uma travessia de navio hoje em dia entre a África e a América, Brasil, por exemplo, já é algo demorado, vai demorar alguns dias. Agora, imagina naquela época, você ficava talvez mais de um mês navegando, muitos chegavam mortos, né? Asfixiados por fome, sede, enfim. Era realmente uma situação extrema. Aí vem a reflexão do Eric Williams, um dos maiores autores dessa área, né, da questão da escravidão. Ele diz o seguinte: a escravidão, especialmente no Caribe, foi identificada com o negro de uma forma demasiado estreita, dando uma feição racial ao que é basicamente um fenômeno econômico. Os índios sucumbiram rapidamente ao excesso de trabalho exigido, à alimentação insuficiente, às doenças do homem branco e à incapacidade de se adequar ao novo modo de vida. Eu comentei sobre isso algum tempo atrás, aí, alguns slides atrás. A razão da escravidão dos negros nas Américas foi econômica, não racial. Não teve nada a ver com a cor da pele do trabalhador, e sim com o baixo custo da mão de obra. É isso. De outro lado, e justamente para justificar o foco econômico antes referido, disseminou-se um estereótipo negativo em desfavor dos negros desde o início da escravidão nas Américas. Muçulmanos, cristãos e judeus atribuíam sistematicamente aos negros características como incapacidade e servilismo, concepção que acabou contaminando aos demais povos. Havia aquele tempo, inclusive, a propagação da parábola bíblica denominada de maldição de Cã. Cheguei a comentar com vocês agora há pouco nessa questão da maldição. Segundo ali relatado, Noé dormiu embriagado, perdão, de vinho, dormiu embriagado de vinho. Cã, seu filho, expôs a nudez do pai aos irmãos como zombaria. Ao acordar, o pai então amaldiçoou Canaã, filho de Cã, a ser servo dos servos. Nesse contexto, os Canaã e os descendentes de Cã seriam negros, o que, por sua vez, atrairia razões subjetivas, até divinas, da escravidão negra. Então, tem esse aspecto aí. Bom, o viés racial de fundo ideológico em desfavor do negro, ele passa a tomar um espaço maior exatamente quando a escravidão caminha para o seu fim, que é a segunda parte do século XIX, 1850 em diante. Para não se perder o lucro advindo da escravidão, se delineia o negro como uma raça inferior, uma sub-raça. Tinha a questão do negro ser o elo perdido, né, entre o homem e uma raça que veio, uma raça inferior, ou seja, simiesca. No Brasil, ilustrativamente, tivemos o professor Nina Rodrigues na defesa de uma visão científica do negro como um ser inferior. Nina Rodrigues ficou famoso por essa linha, né, que ele tomou. Era um professor baiano, que é pesquisador, né? Era professor de, se não me engano, em medicina. A inferioridade do negro é um fenômeno de ordem perfeitamente natural, dizia o Nina Rodrigues. A civilização ariana está representada no Brasil por uma fraca minoria da raça branca, a quem ficou o encargo de defendê-la dos atos antissociais das raças inferiores, da luta pela existência entre a civilização superior da raça branca e os esboços de civilização das raças conquistadas ou submetidas, né? Aí eu também trago aqui o link, quem quiser consultar, sinta-se à vontade aí para aprofundar. Bom,
Extinta a escravidão, o negro brasileiro vê-se, então, à frente de um novo processo, da construção de sua cidadania. Como um desafio a ideia de racialização e branqueamento seguiam fortes na sociedade brasileira na passagem dos séculos XIX e XX. Além disso, a economia brasileira via-se na contingência de acomodar o ingresso de estrangeiros em busca de trabalho, mas certamente não trabalho escravo. Então vamos entender bem, essa questão do branqueamento, ela tem a ver com esse sentimento do começo do século XX, mas ela não tem a ver, por exemplo, com eu já ouvi esse tipo de análise que se atraiu os imigrantes europeus aqui para o Brasil para branquear a nossa sociedade. Na verdade, não tem nada a ver com isso. O que aconteceu foi que acabou a escravidão, toda aquela mão de obra gratuita que existia, especialmente no âmbito rural, mas também nas cidades. Acabou-se, quer dizer, não tinha mais escravo, não tinha mão de obra gratuita, você tinha que contratar as pessoas e pagar pelo serviço. Então foram se atraindo essas pessoas, essas ondas imigratórias, principalmente, de novo, por uma questão econômica, para que você tivesse uma mão de obra aqui, a sociedade, a economia brasileira estava sofrendo com essa perda dessa mão de obra gratuita. Vamos interromper por aqui, para não ficar muito longo esse vídeo, tá? E, mais uma vez, inscreva-se no canal, deixa o teu curtir, teu comentário, tua questão, tua dúvida, tua pergunta, tua crítica, fica à vontade e divulga esse espaço para os teus conhecidos, tá bom? Tchau, pessoal, um abraço, até a próxima, valeu!